Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, dentro do quadro Estudo Bíblico Neotestamentário. E nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Utilizamos como base também dos nossos comentários, das nossas ilações, essa obra, que é Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel, uma obra preciosíssima de Caibar, em que ele tece considerações muito pertinentes com respeito ao texto escrito por Lucas. E nós estamos ainda no capítulo 15. Falamos sobre a controvérsia em Antioquia, a controvérsia em Jerusalém, uma época de muitas dissensões dogmáticas, como vai dizer Caibar Schutel. E hoje nós vamos falar sobre o discurso de Pedro com respeito a essas dissensões. Bom, como habitualmente fazemos, vamos ler o texto de Atos e, em seguida, fazer os nossos despretensiosos comentários. Discurso de Pedro. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve a Deus entre vós, que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, que nem mesmo nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles. Então, toda a assembleia silenciou, e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio deles. Bom, então, primeiro de tudo, é interessante falar sobre o final, né? Que sempre nessas reuniões, os prelecionadores, no caso aqui Barnabé e Paulo, eles compartilhavam com as pessoas da igreja, da reunião fraterna, as experiências que eles tinham tido. Não como enaltecimento pessoal, como já dissemos, como vanglória a si mesmos, mas para falar sobre o dom de Deus e o bem que Deus espalhava, esparzia, utilizando-os como instrumentos. E nesse caso específico, fica patente a importância disso, porque como eles estavam defendendo que os gentios tinham tanto direito de ter fé e de ter a experiência, né, com o evangelho de Jesus, como eles, ou seja, que Deus não faz predileção de pessoas, que não há eleitos, né, que não há uma raça ou uma crença melhor do que a outra, que a palavra de Deus está aberta a todo mundo. Quando eles narram esses prodígios, eles chancelam, eles credibilizam aquilo que Pedro disse, que realmente Deus abraça a todos, né? Bom, é interessante Pedro remeter logo no início do seu discurso a uma cena que nós já narramos aqui em Atos dos Apóstolos, quando ele fala assim: vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve a Deus que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova. E eu não sei se vocês se lembram, se eu não me engano, foi um estudo de 15 de outubro, quem tiver curiosidade pode até buscar aí no canal, intitulado Pedro vai à casa de um centurião romano. O que acontecia? Tinha em Cesareia um homem chamado Cornélio, que era um centurião, né? Um homem que cuidava de outros, que era um centurião, né? Um homem temente a Deus, inclusive, né? E aí no texto de Lucas ele fala que ele dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. E o centurião teve uma visão que Pedro iria para a sua casa, e Pedro também teve uma visão. Só que a visão de Pedro foi sui generis, né? Vou só relembrar aqui. Enquanto caminhavam e já estavam perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da hora sexta para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam um alimento, ele teve um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas quatro pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, imola e come. E aí Pedro ficou um pouco reticencioso. Não, de modo algum, Senhor, nunca comi nada que fosse profano e impuro.
porque nós sabemos que essa é uma herança arcaica judaica, né? De que, por exemplo, o porco é um alimento impuro e que, por eles serem homens de Deus, não podiam se corromper comendo um alimento impuro. E Jesus aboliu tudo isso. E aí a voz diz: ao que Deus purificou, tu não chames de profano. Sucedeu isso por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. E aí Pedro entendeu mais tarde, quando conheceu Cornélio, que na verdade aquilo foi um simbolismo, porque um gentio que não vive, né, não pratica a lei de Moisés, que não teve esses ensinamentos, né, que não segue aqueles rituais, aquelas práticas, não necessariamente ele é imundo ou impuro. Se Deus o criou, nada que Deus criou é profano ou impuro. E aí ele vai até a casa do centurião, o que dá uma certa confusão, né, na igreja cristã, mas ele vai à casa do centurião, o abençoa e fala do evangelho de Jesus. E aí ele diz mais ou menos assim: bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro, ou mesmo dirigir-se à sua casa, mas Deus acaba de me mostrar que a nenhum homem se deve chamar de profano e impuro. Ou seja, Pedro realmente captou a essência da mensagem. Por isso eu vim sem hesitar. Então aqui ele faz uma reflexão importante. E aí mais tarde ele vai dizer: ora, o conhecedor dos corações que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Então Deus, ele não agia com separativismos, né? Ele não agia com predileção. Ele realmente dava a todos a oportunidade de que buscassem esses ensinamentos e essa redenção dentro de si mesmos, não fazendo nenhum tipo de distinção, né, entre nós e eles, purificando então os corações pela fé. Então, se assim não há razão alguma para que eles naquele momento rejeitassem os gentios ou fizessem imposições que, para que eles vivessem a fé cristã, precisassem fazer tal ou qual coisa. Se Deus não estabeleceu esses pré-requisitos, quem eram eles para estabelecer? E aí Caiba Schutel não apenas vai elogiar esse posicionamento, como também vai dizer que essa resolução é sábia e essencialmente cristã. Olhar para o outro sem necessariamente buscar impor, né, as suas, o que eu acho que deve ser certo, ou o que eu acho que deve seguir, se Deus não impõe. E aí ele também vai se fazer referência e se lembrar de uma das epístolas paulinas, em especial a sua exortação aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 11. Não mintais uns aos outros, tendo-vos despido do homem velho com os seus feitos, tendo-vos revestido do homem novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todas as coisas. E é interessante isso, né? Porque Deus nos utiliza a todos, não obstante as nossas convicções, os nossos jeitos, a forma, mas o que é mais essencial é a mensagem que a gente se predispõe a propagandear, a abraçar, e a reforma, né, e a convicção íntima que a gente toma, a postura íntima que a gente toma em relação ao Evangelho. E isso vai além de qualquer rito exterior. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.